Vamos nessa, pessoal. Então, mais um Lousa Mágica. Eu estava lembrando aqui, não é? Quem é meu aluno sabe que a gente tratava ali do fator previdenciário, né? Todo mundo sabe, né? Tempo de contribuição vezes 0,31 dividido por expectativa de sobrevida, 1 mais idade, repete esse bagulho aqui, tempo de contribuição 0,31 dividido por 100. Pois bem, esse é o fator previdenciário. Beleza. Com a emenda constitucional 103, reforma da Previdência, o que é que ocorreu com ele? Bem, ele foi extinto, não é? Ele foi extinto. Bem, só relembrando, o fator previdenciário ele era utilizado na aposentadoria por idade de forma facultativa e na aposentadoria tempo de contribuição de forma obrigatória. Como a aposentadoria tempo de contribuição é um benefício que foi também extinto, não é, com a reforma da Previdência, então, portanto, não tem mais fator previdenciário na aposentadoria tempo de contribuição. Beleza. E, independente de qualquer coisa, ele foi extinto, ele não será mais aplicado na aposentadoria voluntária, que é a aposentadoria que é a consequência da fusão de aposentadoria tempo de contribuição com aposentadoria por idade. Pois bem, entretanto, esse fator previdenciário aqui, ele continua existindo em duas situações na legislação previdenciária. Bem, primeira situação, bora aqui relembrar, numa regra de transição. Numa regra de transição. Que regra de transição é essa, Ítalo? É aquela que estabelece, não é? Lembram? É a regra de transição número 5, quando eu dei aula ali no Se Joga falando sobre isso, é a regra de transição número 5, que trata assim: na publicação da emenda, se a mulher tivesse 28 anos de tempo de contribuição, ou seja, faltando 2 anos para completar 30 anos de tempo de contribuição. E no caso, o homem, 33 anos de tempo de contribuição, faltando 2 anos para completar 35 anos, então, portanto, para ter direito à aposentadoria tempo de contribuição. Como ela foi extinta, mas aí se criou essa regra de transição dizendo, olha, se você estava bem pertinho, faltando 2 anos, ou seja, no caso da mulher, tempo de contribuição, ó, se ela tivesse pelo menos 28 anos, porque eram 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, não é? E no caso do homem, se tivesse, ó, pelo menos 33 anos. Então, a regra de transição para essa galera aqui estabelecia o quê? O tempo que faltava, então bora pegar no limite, a mulher tinha exatos 28 anos. Ah, então faltavam exatos 2 anos para completar 30 anos, né? Então pagavam um pedágio de 50%. Então teria 2 anos mais 1 ano, correto? E no caso do homem, bora pegar no limite, o cara tinha 33 anos de tempo de contribuição. Então, portanto, 50% aqui, não é? Ou seja, ele teria que ter 2 anos mais 1 ano, ou seja, 3 anos para assim ainda ter direito, numa regra de transição, à aposentadoria tempo de contribuição. Pois bem, nesta regra de transição, o fator previdenciário ainda existe. Joia? Mas ele existe pelo prazo máximo de 2 anos após a emenda constitucional. Ou seja, nessa regra de transição aqui, ele também vai desaparecer. Mas eu falei que tinham 2 possibilidades, não é, na legislação. Então, bora lá na segunda. A segunda possibilidade, que ainda prevê a utilização do fator previdenciário, diz respeito justamente a quem? Ao segurado com deficiência. Então, a segunda situação aqui, olha, diz respeito à aposentadoria devida ao segurado com deficiência. Bem, porque para esse cara aqui tem uma coisa muito interessante. Para o segurado com deficiência, tudo continua como antes. Ele ainda continua tendo direito a aposentar-se por tempo de contribuição, ele ainda continua tendo direito a aposentar-se por idade, inclusive a forma de cálculo continua sendo a anterior, ou seja, o salário de benefício, a renda mensal aqui é exatamente como era antes, ou seja, para as aposentadorias devidas aos segurados com deficiência, nada mudou em relação à emenda constitucional. Então, portanto, o fator previdenciário para eles também continua valendo, não é? E aí, não sei se você lembra, mas o fator previdenciário para os segurados com deficiência, na aplicação da aposentadoria tempo de contribuição e idade, em ambos os casos, ele era facultativo, somente se melhorasse a renda do segurado. Joia? Massa? Então, portanto, essa é a lousa mágica do Titã Ítalo. Um abraço, fui!